Se você está aumentando a energia e simultaneamente está fazendo as pessoas configurarem seus objetivos. Essas duas coisas acontecendo simultaneamente aumentam a probabilidade de que os objetivos adotados sejam instanciados permanentemente na memória. Mas não é exatamente o tipo de memória que você chamaria mente para falar sobre. É o tipo de memória através da qual você vê o mundo. Isso é memória procedural, um tipo completamente diferente. É o tipo de memória que, digamos, você pratica aplicando um certo marco de interpretação às suas circunstâncias. Tá bem? Essa prática reconfigura a memória procedural. E isso é literalmente. Isso é a reconfiguração do sistema através do qual você vê o mundo e cria novos significados com nossa visão. Você desenhou mapas de significado? Minha vida inteira foi marcada por Em Busca de Sentido. Estou fazendo filme. E foi um dos livros que mais me influenciou, porque a capacidade de encontrar significado nos momentos difíceis. E Viktor Frankl é uma bênção para este planeta. É um livro excelente. Se não leu, por favor, leia. A Busca do Homem por Sentido. Leia. É incrível. Mas o ponto é, seus significados mudam. Seu foco e seus significados mudam quando sua energia se transforma. É fundamental elevar essa energia. E a maioria das pessoas não tem referência disso no corpo. Se você vai a um concerto, Pat Riley, dono de parte do Miami Heat, compareceu. Um dos treinadores mais vitoriosos da história, bom amigo meu há 30 anos. Ele veio a um dos nossos programas e disse: Tony, é como o 7º jogo do campeonato da NBA, mas dura 4 dias e são 13 horas por dia. Vibração e pessoas animadas às vezes, não outras. É experiência no corpo. Por isso, múltiplos dias, 4 dias ou 6 dias. Você já se perguntou o que realmente diferencia um gênio de uma pessoa comum? Não é a sorte. A neurociência explica que o segredo está na bainha de mielina, uma camada que isola os nossos circuitos neurais. Quanto mais você pratica algo com intensidade, mais forte e rápida se torna essa fiação. É por isso que os maiores realizadores do mundo parecem fazer o impossível parecer fácil. Eles construíram essa fiação no invisível. Daí seu impacto duradouro. Mas você está certo. Circuitos de dopamina criam peso, que importa no cérebro. A mielina, criando a mielina. Se você olha para um grande atleta, as pessoas olham para alguém. Sou sortudo o suficiente para possuir uma parte de vários times esportivos. O Golden State Warriors tem Steph Curry, o maior arremessador de 3 pontos do mundo, que arremessa de quase meio da quadra. Ele mordisca o bucal, vira, sorri e sabe. De repente a multidão explode e passa. Parece impossível. Mas de onde veio esse impossível? Ele construiu a mielina repetidamente. Está gravado a fogo. Sabe exatamente o que e como fez. Parte que todos esquecemos. Pessoas incríveis em público são recompensadas pelo que praticaram massivamente em privado. Então, aqui está o plano dele. Apenas 15 anos na NBA. Maior arremessador de 3 pontos da história. A maioria das pessoas falha porque confunde motivação com disciplina. A motivação é passageira, como um banho quente. O verdadeiro desbloqueio acontece quando você descobre o seu drive, a força interna que te move mesmo nos dias mais sombrios. Se você vive apenas de desejos superficiais, seus objetivos perdem o fôlego na primeira tempestade. Preste atenção no exercício que vem a seguir. Ele treina 500 arremessos por dia, todos os dias, 7 dias por semana, sem exceção. Isso dá 500 arremessos por semana. Então, 168 mil arremessos por mês. Os 1.052.000 arremessos na carreira profissional. Pode fazer 3.300 de 3 pontos e ser o maior da história. Menos de 1/10% do tempo, comparado ao treinamento. Então a fiação nele é tão poderosa, mas ela não aparece assim tão facilmente. Esperança e entusiasmo são coisas maravilhosas, mas você precisa de competência também. A esperança te coloca em movimento, dá uma motivação, visão e objetivo. Mas você precisa ter a execução e a estratégia. Então você está nervoso, tá? Então vamos conversar sobre isso.
porque você falou sobre elicitar motivação. Motivação é como um banho quente. Você deveria tomar, mas não dura. Ainda assim, você deveria fazer isso. Mas motivação é tipo, todo mundo é motivado. Se obeso, motivado a comer, vamos lá. Quero descobrir o que te motiva para alcançar o objetivo certo. O que vai te libertar é isso que essa experiência é sobre. Diferente de estar motivado. Vamos lá. Tem um exercício online chamado Autoria do Futuro que as pessoas podem fazer. Um dos seus passos se compara com o que você faz nos seminários e eventos. Então é um exercício de condições de satisfação, ou é um exercício de meditação e contemplação, ou é uma oração, você poderia pensar nisso assim. Um pedido por revelação. Mas aqui está a ideia. Então você pode. Você imagina por um momento que você poderia ter o que quisesse e precisasse em 5 anos. Tá bom, mas tem uma condição. O sucesso deixa pistas. Mas para encontrá-lo, você precisa de um propósito que vá além de você mesmo. Quando analisamos as maiores histórias da humanidade, existe um padrão claro. O progresso real exige um pacto de sacrifício voluntário. É o chamado para sair da sua zona de conforto e encarar a aventura. Se o seu objetivo serve apenas ao seu próprio ego, ele simplesmente não vai durar. Saiba e especifique. A pergunta seria: como você vai descobrir isso? E a resposta você pergunta a si mesmo. É como o cenário do Viktor Frankl. O que me faria sair da cama em um dia muito difícil? O que eu poderia imaginar para a minha vida? Te manter acordado, te acordar cedo, te fazer totalmente vivo. O que te faria perseverar em tempos de dificuldade? Essa é uma pergunta mais direta. Não é só o objetivo ou meta, são razões suficientemente fortes. Alguém quer $1 bilhão, mas não faz. Quer $1 milhão, 3 filhos perfeitos e escrever um livro. Segredo: razões primeiro, respostas segundo. Quero saber o porquê. Propósito é mais forte que objeto. O objeto inspira, mas razões fortes mantêm você firme quando fica difícil. Quero esse dinheiro para oferecer uma casa para minha mãe. Isso é muito diferente de querer apenas papéis com retratos de pessoas mortas. Eu quero dinheiro. Eles querem uma emoção. Eles querem um impacto. Querem segurança, liberdade, contribuir ou fazer algo que acham que o dinheiro dá mais escolhas. Não querem o dinheiro. Sempre cavo por baixo para descobrir a subestrutura. Exatamente. Esse é o desejo da superfície. Muitas pessoas focam no desejo superficial, sem razões para seguir adiante. Por isso, resoluções de ano novo não funcionam. 91% delas. Pessoas não seguem adiante após 3 semanas. Se tiveram resoluções de ano novo, desaparecem porque não têm razões para persistir e não têm estratégia. É maravilhoso querer ver um pôr do sol, mas se correr para leste, não me importa o quão positivo você. Não vai funcionar. É uma combinação do objetivo, valores que te motivam e acendem o suficiente. Estratégias para executar, porque encontrará seu caminho, mas a velocidade do que faz importa. Se acredito em modelagem, acredito em sucesso. Jim Rohn me ensinou que pessoas bem-sucedidas deixam pistas. Mantêm relacionamentos excelentes por 20 anos, perdem peso e o mantêm off por 10 anos. Não é apenas ganhar dinheiro, mas sustentar segurança financeira e liberdade para a família. Eles não têm sorte. Eles fazem algo diferente de você, então, em vez de tentativa e erro, você encontra o caminho para o poder ao encontrar alguém que produziu resultados consistentemente. Essa obsessão lançou a maioria dos livros que escrevi e coisas que fiz. Quero saber o que este livro era. Como ajuda as pessoas com... Os melhores avanços em saúde levam 17 anos da descoberta até chegar ao seu médico. Como eu encurto isso? Vou entrevistar 150 dos médicos regenerativos mais brilhantes, ganhadores do Prêmio Nobel. Descobrir o que fazem e passar para você agora. Ou vou financiar. Posso conversar sobre finanças ou entrevistar 50 das pessoas mais inteligentes do mundo financeiro vivas hoje. E descubra o que eles fazem. Enquanto são diferentes, eu procuro pelas estratégias comuns, elementos. O que está guiando isso?
Meu cliente bilionário diz: isso é incrível. E a pessoa média fala: isso é incrível. Porque é muito o que você faz. É encontrar o caminho, é encontrar o DNA, é encontrar o códice. De onde para onde? Mas mais que o objetivo te move. Você precisa ter propósito ou razões. Se for propósito de outra pessoa, não durará. Você conseguirá se disciplinar sua decepção. Se você se empenhar além do que outros desistem, continuará avançando. Você chegará 10 vezes mais rápido se disser: já existe um caminho comprovado. Por que reinventar a roda? Ainda vou trazer minha própria unicidade para isso. Existem fundamentos que, se feitos, geram abundância econômica. Se não, geram sofrimento. Esse é justamente o propósito das histórias. Desculpe. Esse é o propósito das histórias. Você disse que um objetivo não é suficiente. Apenas te coloca no caminho certo. Você também disse que precisa ter razões. Então vamos pensar nisso. Uma das coisas que fazemos neste programa para reconfigurar objetivos é fazer uma análise multidimensional. E a gente guia as pessoas por isso. Aqui está a grande virada de chave. Estatisticamente, o sofrimento neurótico e a miséria mental estão diretamente ligados ao excesso de foco em si mesmo. Quando você canaliza sua energia para servir a algo maior, a ansiedade interna desaparece. Alinhar suas metas com o benefício da sua comunidade não é apenas um ato nobre. É o maior sistema antidepressivo que existe. Agora você descobriu o que gostaria e precisaria ter se pudesse. Mas vamos elaborar isso. Então você poderia dizer: bem, como isso afetaria positivamente seu relacionamento íntimo, seu casamento, né? Como isso afetaria positivamente sua família? Como isso afetaria sua comunidade? Significaria para seu futuro? Bem, e as razões? Bem, então você poderia imaginar isso também. Você poderia imaginar que, de certa forma, somos constelações frouxas de múltiplas motivações. E você quer unir tudo para servir o mesmo objetivo. Isso é loucura. E aí você não é para ser despedaçado. Eu quero ser totalmente bem-sucedido e nunca ser rejeitado. Se você vai ser bem-sucedido em uma escala social, com 2 conflitos, você avança 2 passos e recua 3. Isso fazemos com as pessoas. Reformule os valores para que o impulsionem para a frente, em vez de o dividirem, porque a maioria tem conflitos. Falta de clareza, geralmente. Não há um objetivo claro. Não há razões suficientes. Estratégia fraca. Mas o que realmente impede as pessoas é encontrar o conflito interno. Conflito interno impede sua execução. Eles vivem múltiplas histórias simultaneamente e não têm o mesmo objetivo. Não precisa ser tudo igual, mas precisa haver elemento unificador naquilo que importa para viver qualidade de vida extraordinária. Vida nos seus termos, o que você acha extraordinário é ter 3 filhos, escrever um livro, construir um negócio. Tudo isso? Não sei. Tem que ser nos seus termos. O livro está estruturado de maneira análoga ao padrão que você acabou de descrever. Então, o que acontece nas histórias bíblicas é que uma sequência de histórias é apresentada, e cada uma circula em torno de uma forma de objetivo de ordem superior. Então, vou dar um exemplo. Então, na história de Noé, por exemplo, a voz do divino, na história de Noé, é caracterizada como a intuição, chama sábios a preparar quando o problema se aproxima. Isso é bom para Noé, descrito como homem sábio em sua geração. É o tipo de pessoa a quem você recorreria para pedir conselho com capacidade de intuição bem desenvolvida. Em consequência da sua prática de sabedoria, e todos reconhecem isso, e agora tem uma poderosa revelação de que tudo vai desabar, deveria tomar medidas apropriadas. E essa é sua fé em Deus. Mas Deus naquilo, o objetivo mais elevado naquela história, é isto: a intuição dos sábios para se prepararem diante da catástrofe. É muito diferente do Deus que se manifesta a Abraão. Abraão descansa sobre seus louros, privilegiado no início da história. Os pais dele são ricos, sem razão para levantar um dedo, e Deus vem a ele como a voz da aventura. Deus diz: é muito legal, este é o pacto,
e você verá a relação entre isso e o que está fazendo em seus seminários. Venha Moisés como espírito de aventura, oferecendo um acordo. A aliança, ele diz. Se você sair da zona de conforto, se afastar do familiar e fizer isso voluntariamente, fará os sacrifícios necessários como consequência. Isso é o que vai acontecer. Persistir levou 98 para ter sua pele. Ele não desistiu, apenas continuou em frente. Não importava os erros, seguia na direção certa. Sua vida se tornará uma bênção para você através da fé. Então é isso, o fenômeno antidepressivo que estamos descrevendo. Então, em vez de viver na miséria, você viverá em esperança e segurança. Primeira parte, acordo. Seu nome se tornará renomado entre outras pessoas, e você merecerá. É um bom negócio. As pessoas querem status social, segurança e capacidade de cooperar e competir pacificamente que acompanha. É um objetivo humano fundamental, podendo até ser o principal objetivo humano fundamental. Número 3 vai te dar a melhor chance de estabelecer algo de permanência multigeracional. É uma ótima oportunidade porque as pessoas querem fazer algo que dure ou importe. Essa é a terceira coisa. E a quarta coisa é você fazer isso de forma benéfica para todos. Não é zero-sum. É legal essa história porque alinha o chamado da aventura, esse chamado ou atração, com esses 4 resultados. Mas há movimento meta que oferece. Sempre faremos mais por quem amamos que por nós mesmos. Essa é a beleza de ser humano. Essa é a humanidade. É o melhor. Sim, por isso pense bem. Se tem objetivo, qual o benefício para quem ama a sua comunidade? Isso ancora. O meta. A afirmação na justaposição dessas narrativas, isso é tão legal, é que a voz que diz aos sábios para se prepararem no momento de crise. E o chamado para a aventura são manifestações do mesmo objetivo distal. Então você poderia imaginar que o objetivo final unificador reúne todas as histórias potenciais subjacentes. E então isso se desenvolve através do corpus bíblico. No Novo Testamento é totalmente desenvolvido porque a afirmação é a encarnação do Espírito que é. Caracterizado de múltiplas formas no Antigo Testamento, isso se manifesta como a disposição pela autossacrifício voluntário a serviço do objetivo mais elevado. Representado na história da paixão. E isso me parece ser precisamente exato. É que existe aquilo. Porque você mesmo disse anteriormente que um objetivo que está apenas servindo os seus próprios motivos estreitos e proximais não é algo que vai durar. Precisa estar ancorado de múltiplas formas e precisa valer a pena. Mas há essa insistência de que eu acho que essa é, na verdade, a hipótese monoteísta. É que há um objetivo distal que une todos os subordinados. Objetivos, e se você se aliar a isso, torna-se uma força praticamente imparável. Energia vem de lá. Tem tanta coisa, eu vejo assim. Chame de Deus ou vida, o que preferir. Eu prefiro Deus, mas a vida apoia mais vida. Como um indivíduo com objetivos próprios, pega essas abelhas. O zangão poderia egoisticamente buscar só néctar para si, se quiser chamar de egoísta. Mas aí o que fica preso nas suas patas? É pólen, por isso mais flores, né? Existe benefício nos desejos individuais de cada um, no desejo do pai, né? Desejo com capacidade de realizá-lo se persistir e descobrir. Mas descobrir que quando o seu desejo é servir algo maior que você, sai de si próprio e desaparecem as ansiedades internas. Com certeza. Você não está lá, sabe, essa preocupação. Pensamentos sobre você mesmo e o sofrimento neurótico são tão intimamente ligados, estatisticamente, que você não consegue separá-los. Então, se você estivesse pensando sobre seu eu estreito, essa é a definição de miséria. Você